Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência. Hoje falando sobre trabalho dignificante, aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Este é o 10º programa da nossa série, onde estamos estudando o capítulo 9 do livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, Fixações Mentais. Sebastião, então dentro deste tema, trabalho dignificante, quais outros exemplos que podemos então citar, né? Gestar um filho é um trabalho dignificante? Já é hora de nós falarmos nisso, porque até agora nós estamos incorporando o filho dos outros, né, trazendo para o nosso cenário. Demos alguns exemplos. Nós achamos que filhos são só os consanguíneos, os corpíceos que criamos para um espírito reencarnar. Não é só isso. Filhos são todos os nossos pensamentos, são todas as nossas ideias, todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções, sensações, instintos, palavras, atitudes. Nós podemos criar filhos, pensamentos, qualificando-os com as emoções superiores, como nós vimos, e semeá-los através desse pensamento projetado, dessa palavra verbalizada ou não, porque a palavra pode ser verbalizada ou não, ao mesmo tempo das nossas atitudes, dos nossos relacionamentos. Mas se formos conceber um filho de fato, eu preciso pensar em algumas coisas antes de desejar concebê-lo. O meu universo está pronto para gestar, porque eu vou criar, a partir do que sou, do que tenho, realidades, e vou colocar essas realidades a serviço de um outro ser. Qual seria esse parâmetro, então? Mas agora, o trabalho dignificador que eu estou dando aos filhos dos outros, desde os alimentos aos filhos humanos mesmo, é o mesmo que eu daria ao meu filho. Não estou desperdiçando alimentos ou qualquer recurso que a natureza me oferta, porque é esse conteúdo que eu vou usar para conceber o universo físico, psíquico, emocional, mental e até certo ponto moral do filho que vai nascer. Porque a partir do momento que eu penso, que eu sinto, falo e faço algo dignificante, eu tenho agora todos os caracteres, todas as possibilidades de construir um corpo saudável para que um ser saudável possa chegar ou para que um ser enfermo possa curar-se. Então pode ser as duas coisas. Eu vou construir uma espaçonave que dá as condições para um espírito que já tem valores, possa acelerar o seu processo e, ao mesmo tempo, criar as condições para que um espírito possa curar-se e depois iluminar-se a partir do contexto que ele vai experienciar ou vivenciar as suas novas experiências. Porque quando começamos a desejar, eu já estou gestando esses universos para os meus filhos. E não só isso, eu estou dando ou colocando à disposição o meu patrimônio, interagindo com incontáveis realidades. E agora, pai, mãe, o contexto, o reencarnante, estão construindo uma empresa com muitas mãos. André Luiz, em Missionários da Luz, no capítulo 13 e seguintes, que fala da reencarnação ou processo reencarnatório de Segismundo, ele mostra que se o nosso pensamento estiver negativo, já que o pensamento positivo é semelhante a um céu azul encantador. Vamos imaginá-lo sem nenhuma nuvem, bem sereno. E agora, o pensamento negativo. Além de nuvens escuras, raios, trovoadas. E ele fala, o pensamento positivo pode reconstruir o material genético. O pensamento negativo pode matar, pode deformar os óvulos, os espermas, e já termos um material deformado para a construção desses veículos. Então, esse pensamento em harmonia, onde nós não vamos julgar, criticar coisa alguma, nem o filho dos outros, nem coisa alguma, mas vamos exemplificar para os filhos que já estão aí, o que nós gostaríamos de colocar à disposição para que eles possam ter parâmetros diferenciados se eles não estiveram no meio em que nasceram. Porque talvez eles só pediram para vir através daquele meio. Eles não pediram ainda exemplos naquele meio que talvez não teria, mas a chance, a oportunidade era por ali, naqueles paraquedas, naqueles tobogãs, naquelas oásis de luz, que é o mecanismo reencarnatório.
nesta banheira divina, que é o útero, nessa piscina de luz que nós falamos também. Então eles pediram para nascer naquele meio, mas os referenciais eles pegariam de outros seres que iriam se aproximar no momento aprazado. Então agora, no exercício que eu dedico aos semelhantes humanos, os pré-humanos, que embora invisíveis estão copiando os meus exemplos, os animais com os quais eu interajo mais diretamente, com os vegetais, com os minerais e outras frequências de vida, eu vou construindo agora esse cenário e ao mesmo tempo desta gestação, eu já estou influenciando a gestação de milhões, de bilhões, de trilhões de seres. Porque inicialmente vai encarnar no meu corpo como mãe, ou no meu universo como pai, seres incontáveis, porque em cada um dos meus espermas como pai, vai ter um espírito ou mais de um conectado, para fazer uma viagem desde a intimidade dos meus testículos, na parte física, ou desde os meus pensamentos, os meus estados perispirituais, até a parte dos testículos físicos, nos canais seminíferos, até a próstata, e depois saindo pela uretra, até chegar aqui fora e entrar na região uterina, onde esta gestação nos ovários, que é o parto mais fantástico que eu conheço, o nascimento do próprio óvulo, onde pequenas mãos de carne ali das espessuras, quase que uns folículos ali nos ovários, vai batendo e rompendo os tecidos, o ovário nasce e é como se estivesse na Via Láctea, escorregando na Via Láctea, vindo na direção pelas trompas uterina, e ali os dois se encontram. Quem tem a chave entra, porque já vem com a chave, já foi selecionado o material genético, os demais, como eu já disse, vai fazer os elementos de proteção, a coroa de luz, e todos vão ser incorporados. Somos sempre a soma de muitos. Mesmo que psíquica, moral e espiritualmente esses seres não permaneçam, mas esse material genético, esse material mais denso que fora gerado no homem e também na mulher, vai ser incorporados numa só realidade. Então, até certo ponto, essas primeiras duplicações celulares, a encarnação de alguns é até chegar e fazer a coroa de proteção. A partir daquele momento, ele entrega o material para o ser que conseguiu a fecundação, unir-se com o óvulo, e eles vão sendo incorporados nessas realidades. Para outros, eles vão participar da primeira duplicação celular. A reencarnação deles só vão até ali. Outros, 2 duplicações. Outros, 3. Outros... Mas todos fazem parte. Todos fazendo parte. E mesmo que não está ali, eles podem ficar fora, acompanhando a evolução, e vez que outra, conteúdos dessa equipe pode partilhar esta manifestação. Então, o somos sempre a soma de muitos começa justamente na própria fecundação. Muito antes já Nossa. começa desde o pensar, É. mas na fecundação se dá com mais evidência. Agora está acontecendo ali, eu preciso de quê? Eu preciso da cenoura, do abacaxi, da beterraba, do chuchu, do bife, seja lá do que for que eu vou trazer como alimento, para fornecer através do cordão umbilical elementos outros que vão viajar para esse cenário para dar a esse cenário, a cada átomo, a cada molécula, a cada célula, estados de consciência para que elas possam se expandir. A expansão das consciências atômicas, moleculares, celulares, são presença de outros estados de consciências, consciências elementais, espíritos ovoides que estão fazendo seus ensaios, estão participando dessa criação, dessa espaçonave divina, e todos vão se interagindo e beneficiando. Então, é essa comunidade construindo uma só realidade. Nossa, é muito bonito, né, de acompanhar tudo isso que você está nos dizendo. Então, isso é um grande exemplo de um trabalho dignificante. Exatamente, quando consciente. Agora, quando gestamos sem consciência alguma, nem temos a consciência de para que serve um preservativo, e às vezes não usamos, não temos consciência que mais importante do que o preservativo é a fidelidade à minha própria consciência, aos meus valores. Eu não vou ter um relacionamento onde eu vou colocar o meu universo dentro do universo de alguém e vou trazer o universo de alguém para dentro do meu, só pelo prazer que da cintura para baixo quer determinar.
Então não é os seres da cintura para baixo que vão mandar na minha consciência, sou eu que decido se eles vão relacionar com X e Y, porque se eu tiver esse relacionamento com uma pessoa, hoje, por exemplo, os jovens pensam que não acontece nada no chamado beijo, que chega lá e beija não sei quantas bocas. A cada beijo, troca-se bilhões de bactérias, de fungos, de vírus, de ultravírus, de uma infinidade de seres. E por mais que pensam, a AIDS não se transmite no beijo. E se a boca do outro estiver machucada? Estiver ferida, se vir uma gota de sangue? Várias coisas. Então veja lá qual a boca que você vai beijar. Veja pelo menos se o cabra escovou os dentes, pelo menos. Mas tenha cuidado. Então a higiene antes é interna e eu preciso respeitar a minha espaçonave de luz e se eu pretendo me consorciar com alguém, eu preciso resguardar-me até num processo de certo ponto, até de castidade, se for o caso. Porque eu quero colocar o meu universo de forma harmônica, interagindo com o universo do outro, para que a gente possa gerar um produto bem formoso, agradável, dignificante. Mas é depender de quantos relacionamentos eu tive e quantos o parceiro já teve, ao unir esses dois universos em desequilíbrio, e se não tivermos a consciência e trabalharmos juntos para reequilibrar-nos e conceber um filho, a coisa pode ser bem complicada ou bem complexa. Porque eles podem trazer características de todos os relacionamentos que tivemos, porque estão ali materiais psíquicos, emocionais, de várias frequências, e nós vamos construir uma espaçonave onde o nosso visitante, o nosso ilustre visitante não consiga conduzir essa espaçonave. E aí não temos os exemplos, às vezes, para ajudá-lo, através da alimentação, através do que pensamos, do que sentimos, do que falamos, do que fazemos, porque por mais distante que a mãe esteja de casa, ela pode estar em outras galáxias, ela está conectada com seu filho, e o pai também. O que ele está fazendo no trabalho, se ele é duro com os seus comandados, se ele é um chefe, se ele é insubordinado com seu chefe, tudo aquilo o filho está registrando para colocar em prática, possivelmente no futuro. Porque se ele não tiver valores para recusar aquilo e transformar, normalmente aquele conteúdo vai comandá-lo para o futuro. E nós não sabemos, às vezes, quem é que está reencarnando. Porque isso é um mecanismo de atração acima de tudo. Há mecanismos nos quais espíritos luminares aceitam vir naquela condição, mas não são tão corriqueiras, porque não tem tantos espíritos que já vivem à luz do amor incondicional em nosso planeta. O bem ainda não predomina. Então está vindo mais seres primários e no máximo alguns que nós chamamos de índicos, intelectualmente mais avançados e pouquíssimos que nós chamamos de crianças cristais com o moral e o intelectual já equilibrado. Isso que você está trazendo até vai ao encontro do que a gente estuda muito referente à própria constelação familiar, nesse sentido de que tudo aquilo que eu trago também está muito vinculado a tudo que, trazendo a questão dos relacionamentos, inclusive, todos os relacionamentos que eu tive, todos os meus relacionamentos passados vivem hoje aqui comigo. Então, aquele com o qual eu estou me relacionando, eu não me relaciono somente com ele, e sim com todas aquelas pessoas que também já passaram, Então, isso é muito importante mesmo, Acho que até para o momento atual, isso que você está nos trazendo é bem importante mesmo de meditarmos sobre isso, analisarmos, olharmos para a nossa vida com muito mais respeito a todo esse universo, que aqui habita. Exato. Então, agora percebemos. Então, desde a manifestação do mais discreto pensamento, a mais elevada atitude, porque eu vejo como a mais elevada atitude de um ser, quando ele se torna um educador, que pode ser gestando ou não, em relação a qualquer estado de consciência. Porque o mais importante é o ser que educa, que extrai da consciência o que o outro já tem ou instrui a partir do seu exemplo. É isso mesmo, Então, o quanto isso é importante, então, a gente observar essa questão desse trabalho dignificante, o quanto ele é muito presente e olharmos dessa forma mesmo, O que é digno de ficar,
né? Gostei desse destrinchar mesmo do que você trouxe. Então, o que é digno de ficar no meu universo e o quanto eu preciso, então, ter esse respeito para com o meu e para com um universo em torno. O que mais que poderíamos, então, Exatamente. trazer nesse contexto, né? Dentro dessa linha do que você já foi nos trazendo, dessa questão até do próprio gestar, do quanto isso já começa muito antes, o quanto vemos muitos seres, né? Pelo que o Sebastião foi aqui nos trazendo, nos elucidando, o quanto muitos seres trabalham para que ocorra, né, esse trabalho dignificante, porém isso começa muito antes. Exato. Às vezes a pessoa pega um objeto ou até um selinho no ser. Não sabe o que aconteceu nessa realidade. Há uma infinidade de seres. Se for um selinho no humano, há infinidade de seres que viajam de um para outro universo. Seres mais psíquicos, espirituais, morais, do que físicos. Mas muitos físicos também. Ou em qualquer coisa que fazemos o gesto. Então, nós precisamos de pensar antes de pensar e antes de fazer qualquer gesto, porque cada gesto é uma interação, uma permuta, uma troca de valores, uma contribuição do nosso para com outros universos, ou quando trazemos o outro universo para dentro do nosso, a contribuição do outro para com o nosso universo. É isso aí. Então, vamos falar disso um pouco mais no nosso próximo bloco. E você que está aí acompanhando o nosso programa, então se você quiser adquirir o seu exemplar do livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, que está na sua 5ª edição, assim como também CDs e DVDs, você pode entrar no nosso site, o despertardaconsciência.com.br. Pode também ligar para a Neuza Marques no telefone 11 2455 8138 ou para a Jussara 34 3671 2237. Pode adquirir os livros através da editora Mundo Maior e diversos distribuidores. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos.